Bom, vamos lá, pessoal, tudo bem? Então, hoje estou gravando a aula 26. Nessa aula a gente vai continuar, então, o nosso assunto da aula anterior. Na aula anterior nós começamos a falar sobre a geometria, a ideia, a intenção é que a gente trabalhe a geometria espacial, Mas na primeira aula nós conversamos sobre áreas de figuras planas, um assunto, e o teorema de Pitágoras, São assuntos básicos aí para a gente poder entrar agora nessa parte da geometria espacial, geometria das formas que ocupam lugar no espaço, das formas tridimensionais. Então hoje a gente começa a conversar sobre isso e eu vou introduzir para vocês a ideia de poliedro. Os poliedros são essas formas tridimensionais que a gente vai estar trabalhando aí durante as nossas aulas. Então hoje eu falo um pouquinho sobre algumas definições e principalmente de uma relação que existe entre os elementos, os três elementos de um poliedro convexo, que é a relação de Euler. Então nós vamos conversar sobre isso daí, vamos fazer uns exercícios depois sobre esse tema. Então vamos lá. Nessa primeira tela a gente tem aqui uma definição de poliedro. Veja que eu estou definindo poliedro, chamamos de poliedro o sólido limitado por 4 ou mais polígonos planos, pertencentes a planos diferentes, e que tem 2 a 2 somente uma aresta em comum. Então vamos dar uma olhada o que é essa definição, como é que ela se comporta nos poliedros. Esses aqui são alguns exemplos de poliedros. Tá bom? Então vejam que todos eles vão ter, como na definição, está afirmando ali, vão ser formados de faces planas. Veja aqui, tá vendo? Uma face aqui na frente, uma outra atrás. Aqui tem várias faces planas, todos eles, formados de faces planas. Então, nas suas faces, a gente vai encontrar aquelas figuras planas que foram estudadas na aula anterior. A gente falou sobre áreas e tal, de figuras planas, porque nos poliedros a gente encontra, então, várias faces planas, Faces planas em planos diferentes. Vejam, essa face aqui está mais à frente, aí tem uma mais no fundo, Então vão estar em planos diferentes, em planos espaciais diferentes. Por isso que a gente percebe que a figura tem 3 dimensões, parece que ela salta da superfície plana, dá uma dificuldade um pouco maior para fazer o desenho dela numa superfície plana. A gente precisa fazer esse tracejado para mostrar o que está acontecendo no fundo do poliedro, por causa disso daí. E a segunda parte da definição afirma que essas superfícies planas, as faces, são ligadas por linhas que a gente chama de arestas, 2 a 2. Então, cada 2 faces aí, por exemplo, essa face aqui e essa facezinha de cima é ligada por essa aresta aqui, Essa face aqui e essa face aqui, vai ser ligada por essa aresta e assim por diante. Então, as arestas vão fazer a ligação das faces aí. Tudo bem? Isso acontece em todo tipo de poliedro. Então, de uma forma geral, poliedros são essas formas espaciais aqui, feitas de superfícies planas, ligadas 2 a 2 pelas arestas. Bom, então essa é a primeira parte da definição do poliedro. Agora eu vou mostrar algumas formas da gente separar, da gente classificar poliedros. Veja, a gente pode dizer que um poliedro é convexo ou que ele não é convexo, que ele é um poliedro não convexo. Quando que ele é convexo, quando que ele é não convexo. Isso é bem interessante para a gente, porque nós vamos ver hoje uma relação válida para esses poliedros aqui, os poliedros convexos. Então, um poliedro que é convexo é aquele que a gente vai traçar uma reta, tá vendo? Vai furar ele com uma reta, e essa reta, ela entra no poliedro e sai do poliedro, Tá vendo? Então, ela não vai entrar e sair mais de uma vez. Ela entra e sai e depois não entra mais aqui, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Tá vendo? Ela entra e depois ela sai e não volta a entrar mais. Isso são poliedros convexos. Poliedros não convexos, se eu traçar uma reta, imagina uma reta aqui furando o poliedro, ela pode entrar e sair e depois tornar a entrar de novo, tá vendo?
Porque existe, né, uma concavidade no poliedro, como se eu tivesse tirado um pedaço dele, tá vendo? Um buraco, ó. Toda vez que eu encontrar um buraco aqui, uma concavidade no poliedro, né, então ele deixa de ser convexo. A gente não chama de poliedro côncavo, a gente chama de poliedro não convexo. Tudo bem? Não convexo. Esses poliedros aqui. E esses a gente não vai estar conversando sobre eles, os nossos exercícios vão ser focados nesses poliedros convexos aqui. Tudo bem? Poliedros desse tipo. Bom, uma outra forma de classificação também é quanto ao tipo de face e tal. A gente pode classificar em duas formas também. Os poliedros podem ser regulares ou podem ser irregulares, né? Esses poliedros regulares, eles têm um número limitado aqui. Aqui não são alguns exemplos, não. Aqui são todos os poliedros regulares, tá? São 5 poliedros. Esses poliedros também são chamados de poliedros de Platão, né? Porque Platão escreveu todo um trabalho, né? Uma filosofia lá de entendimento do universo. A partir desses poliedros aqui, desses 5 poliedros por Platão, a matemática era a linguagem, né? Do universo, né? De Deus. Então, é bem interessante aí essa parte, mas a gente não vai entrar muito a fundo nisso, né? Mas olha, os poliedros regulares, eles são diferentes dos outros tipos de poliedros, né? Porque nas suas faces a gente vai encontrar faces exatamente iguais, com ângulos exatamente iguais e com superfícies também, né? Com figuras exatamente iguais nas faces. Então, por exemplo, no tetraedro regular, né, que é a figura mais simples de todos, o poliedro mais simples de todos, a gente vai encontrar, né, aqui não sei se dá para perceber, mas são 4 faces, são 3 faces aqui em cima e mais uma embaixo. Aqui, deixa eu tentar mostrar para vocês o fundo, essa aqui não está... Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. É mais ou menos assim, tá vendo? Deixa eu forçar um pouco mais aqui essas linhas. Então vejam que ele tem 4 faces. O poliedro mais simples de todos. Tá bom? Então ele tem, ó, aqui, uma, 2 e 3 faces e depois uma face embaixo. Todas elas triangulares, tá vendo? Triângulos equiláteros, então são 4 triângulos equiláteros formando. O hexaedro, né, regular é chamado também de cubo. Esse palavrinha cubo aqui é um apelido para o hexaedro regular. O hexaedro regular é o cubinho que a gente conhece, né, o dadinho que a gente conhece. Ele tem 6 faces quadradas, né? Todas as faces dele são quadradas, então mesmos ângulos, mesmas figuras também. Depois o octaedro, a gente tem 8 faces triangulares regulares, né? Então triângulos regulares. Aqui a gente também está meio difícil de enxergar, mas isso aqui, deixa eu ver se eu desenho melhor aqui, né? Então são triângulos equiláteros, aqui são 8, 4 em cima, 4 embaixo. Tá bom? É como se fosse 2 pirâmides ligadas, uma em cima e uma embaixo, né? Com 4 lados aqui, 4 lados embaixo. Então ficam 8 faces triangulares o octaedro, tá? Pois o dodecaedro tem 12 faces, né? Triangulares também, todas exatamente iguais. E o icosaedro, uma figura de 20 faces, ó, pentagonais regulares, bem interessante também. Ah, desculpa, pessoal. Aqui está invertida a coisa aqui, tá? Aqui está errado, olha, esse desenho. Olha que coisa estranha. Eles colocaram aqui embaixo, né? Está invertido isso daqui, tá bom? Esse é o dodecaedro, uma figura de pentagonal de 12 faces, tá bom? E o icosaedro é esse daqui, ó. Tá? Esse icosaedro é esse poliedro aqui, tá? São 20 faces. Aqui está meio difícil de perceber, mas são todas triangulares regulares, assim, é bem legal esse icosaedro, tá? É feito de triângulos equiláteros também, tá bom? Então o icosaedro é esse, o dodecaedro é esse daqui, tá bom? Bom, esses são os poliedros regulares, os irregulares, né? Todos os outros aí a gente vai não vai diferenciar muito os poliedros nos nossos exercícios, não, tá? Aqui a gente percebe então
dois casos específicos, né? Os prismas e as pirâmides, e são as nossas próximas aulas, os nossos próximos assuntos aí, tá? Prismas e pirâmides. Essa diferenciação entre prisma e pirâmide a gente vai focar mais nas próximas aulas, tá? A gente vai conversar sobre isso também. Vamos lá, então, para o assunto principal da aula de hoje. Então, depois dessas definições, dessa conversinha aí nossa, de introdução, aqui a gente começa a ver o assunto principal da aula de hoje. Os elementos de um poliedro são três, gente. As faces. Então, o que são as faces? As superfícies planas, né, que formam os poliedros. Então, esse poliedro, por exemplo, né, é um cubo aqui, um hexaedro regular, e as faces, todas elas, né, quadradinhos aí, são 6 faces aqui. As arestas, como a gente viu aí já na primeira definição, né, aresta é essa linha aqui que liga duas faces. Aqui eu pintei aqui 3 arestas, ó, tá vendo? Uma aresta aqui embaixo, que está ligando essa face com a base dela, né? Essa aresta aqui que liga essa face da frente com a de cima, essa aresta aqui que liga a de cima com a de trás, aqui, né, do lado. Bom, essas são as arestas, então tem 12, né? Nesse caso aqui eu teria, ó, 4 arestas em cima, 4 arestas aqui na base e 4 arestas nas laterais, né? Teria 12 arestas aqui. E vértices, né? Vértices são esses pontinhos, a gente chama de bico, né, da figura, esses pontinhos aqui, onde vai juntar as arestas, ó, onde as arestas se encontram aqui, a gente chama de vértices. Tá vendo? Eu tenho 4 vértices em cima, tenho 4 vértices embaixo, né? Então são 8 vértices nessa figura aqui. Nessas aulas nessa aula específica aqui, quando ela é presencial, eu costumo levar esses poliedros na sala para a gente olhar, pegar na mão, né, e contar esses elementos, enxergar esses elementos de uma forma mais palpável, né? Mas o que a gente pode fazer aqui é estar olhando esses vídeos, né? Bom, vamos lá. Então, conhecidos esses elementos, olha, as faces, né, a gente pode contar, vocês percebem que a gente pode contar quantas faces tem no poliedro, quantas arestas e quantos vértices. Existe uma relação matemática entre esses 3 elementos, né? A chamada relação de Euler. Eu não estou escrevendo ela nessa tela ainda, porque eu quero mostrar essa relação para vocês de uma outra forma. Nós vamos fazer uma contagem dos elementos em alguns poliedros. Eu separei alguns, tá vendo? Copiei e colei aí de uma tela anterior alguns poliedros para a gente poder contar os elementos, tá bom? E verificar essa relação de Euler. Nós vamos verificar para 1, 2, 3, 4, 5, 6 poliedros, mas essa relação, o Euler fez um trabalho bastante interessante, né, onde ele prova que essa relação é válida para todo poliedro convexo, tá bom? Vamos pegar aqui, vamos numerar, né, vou chamar aqui de poliedro 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá bom? E vamos fazer aqui, então, nessa tabelinha, vamos preencher ela, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos contar, então, né, desses elementos. Vamos começar contando vértice, depois face e depois aresta. Tudo bem? Vamos lá? Vamos começar pelo primeiro poliedro. Veja aqui, ó. Quantos vértices ele tem? Vamos lembrar que vértice é cada pontinha dele, né, que juntam as arestas. Então veja aqui, eu tenho 4 na base e mais uma aqui em cima, né? Tenho 5 vértices. Vou anotar aqui. Por favor, acompanhem comigo, tá, nesse vídeo e tentem contar vocês aí, né? Se quiserem dar uma paradinha no vídeo e contar e preencher a tabelinha para ver se vocês entenderam, né? Contem aí os elementos e depois preencham, tá? Eu vou preencher aqui, né? Mas vocês podem parar o vídeo, tá bom? Olha, quantas faces? Então veja que esse primeiro tem 4 faces laterais, a gente enxerga as de trás, né? Bem importante que vocês enxerguem aqui atrás. Então tem 4 faces laterais e mais uma embaixo aqui, são 5 faces. E arestas são cada uma dessas linhas que a gente usa. São 4 arestas na base e mais 4 arestas nas laterais, né? São 8. Vou fazer isso com todos, pessoal. Vamos para essa próxima figura aqui, tá bom? Isso aqui é um octaedro.
eu tenho número de vértices dele, olha, eu tenho um em cima e um embaixo e mais 4 nas laterais. Então eu tenho 4, 5, 6 vértices. Número de faces, eu tenho 4 em cima aqui e 4 na parte de baixo. Tenho 8, por isso que ele é um octaedro, né? E número de arestas, eu tenho 4 em cima e 4 embaixo. Eu tenho 8. Ah, não, e tenho mais as 4 aqui dos lados. Eu tenho 12. 4 em cima, 4 embaixo e mais 4 aqui dos lados, né? Tenho 12. Terceiro poliedro, esse de baixo, o hexaedro regular, o cubinho nosso, né? Eu tenho 4 vértices em cima e 4 embaixo, tenho 8. Número de faces são 6, né? Um hexaedro. Número de arestas são 4 em cima, 4 embaixo e 4 laterais, tenho 12. Veja esse outro aqui, ó, uma figura diferente. Ah, mas esse aqui não é. Esse aqui não vai valer a relação. Eu vou até fazer um risquinho aqui. Tudo bem? Porque esse daqui é um poliedro que, pessoal, que a gente conversou, acabamos de ver aí, né? É um poliedro não convexo, né? Ele tem uma reentrância aqui, tá vendo? Eu posso traçar uma linha aqui, ó, que entra, depois ela sai aqui, ela entra, né? Sai e depois ela entra de novo. Vai pegar uma parte aqui e uma parte aqui. Isso daqui, ele tem esse buraco aqui, ó. Então isso aqui não é convexo, tá bom? Esse é não convexo. Então ele não funciona para a relação de Euler. Mas vamos contar os outros, olha. Esse quinto poliedro, dá uma olhadinha nesse quinto. Olha, a gente conta aqui os vértices 3 em cima, 3 embaixo, né? São 6 vértices. Número de faces são uma em cima, uma embaixo, e mais 3 dos lados, são 5. Número de arestas são 3 em cima, 3 embaixo e 3 dos lados, são 9. Tudo bem? O último poliedro aqui é um prisma de base hexagonal. Esse prisma a gente vai usar bastante. Na verdade, esses dois prismas aparecem bastante em exercícios, né? O triangular e o hexagonal. Esse prisma hexagonal ele tem como vértices, estão 6 em cima e 6 embaixo, são 12 vértices. Depois, faces são 6 laterais, mais uma em cima mais uma embaixo, são 8. Né? E vejam que o número de arestas são 6 em cima, 6 embaixo e 6 laterais, são 18. Tudo bem? Agora é que vem a relação de Euler. O que o Euler percebeu desses poliedros? Ele percebeu o seguinte, pessoal, que toda vez que a gente soma os vértices mais as faces, o resultado vai ser igual ao número de arestas mais 2. Veja, 5 mais 5 é igual a 8 mais 2. Da mesma forma que 6 mais 8 é 14, que é igual a 12 mais 2. Que 8 mais 6 também é 14, igual a 12 mais 2. Que 6 mais 5 é 11, igual a 9 mais 2. Que 12 mais 8 é 20, igual a 18 mais 2. Eu poderia continuar fazendo isso enquanto eu quisesse aqui, poderia ficar modificando os poliedros, contanto que eles fossem convexos. Esse não convexo não funciona, né? Mas todos os outros que são convexos funcionariam nessa relação de Euler, pessoal. Tá bom? E é ela que nós vamos usar hoje. Então, de uma forma geral, o número de vértices mais o número de faces sempre vai dar o número de arestas que o poliedro tem, mais 2 unidades. Veja aqui, ó. Número de vértices mais número de faces é sempre igual ao número de arestas mais 2. Essa relação é que a gente vai usar nos nossos exercícios de hoje. Uma relação bem simples, né? Para a gente começar o nosso estudo de poliedros, de formas espaciais. Quero mostrar alguns exemplos, então, de aplicação dessa relação, né? Olha aqui, ó. Primeiro exemplo. Obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e tem também 8 vértices.
Veja, eu conheço dois elementos desse poliedro, sei o número de faces e sei também o número de vértices. E só quero saber quantas arestas ele tem. Essa é a situação mais simples de todas, né? Se eu conheço dois elementos, com certeza eu vou descobrir o terceiro pela relação de Euler. Se o poliedro é convexo, né? Qualquer uma dessas três informações eu poderia descobrir pela relação do cara lá. Tá bom? É isso que nós vamos fazer. Então veja, vértice mais face é sempre aresta mais 2. Então, 8 mais 6 é igual a A mais 2. Tudo bem? Vértice mais face, 8 mais 6, igual a aresta mais 2. 8 mais 6 é 14, igual a A mais 2. Então, o número de arestas é 14 menos 2. O número de arestas é 12. Ó. Gente, muito simples, então, né? Essa é a ideia da relação de Euler. Toda vez que eu conhecer dois elementos, eu acabo conhecendo o terceiro, sem precisar do desenho. Vejam, ó, probleminha, né, que a gente vai pegar, ele não vai dar o desenho do poliedro. Eu não tenho como contar, como olhar e contar. Mas, conhecendo duas informações, a terceira eu acabo percebendo, então, pela relação. Tá bom? Vamos lá para um segundo exemplo. Determinar o número de vértices de um poliedro convexo que possui 3 faces quadrangulares e 8 faces triangulares. Esse é um segundo exemplo bem interessante porque aparece muito em todo lugar. Vamos ver como é que funciona isso daí. Eu tenho duas faces quadrangulares, ó, duas faces desse jeito, né? E eu tenho 8 faces triangulares desse jeito. Tudo bem? Vejam, o que eu consigo tirar dessas informações? Bom, primeiro, o número de faces. Né? Veja aqui, o número de faces é 2 mais 8. Daqui eu tiro, então, que eu tenho 10 faces. Né? Acho que não preciso nem escrever aqui, né? 10 faces. Tudo bem? É o número diverso de um poliedro convexo que possui duas faces quadrangulares, 8 faces triangulares. Bom, tem 10 faces. Só que pela relação de Euler, né, eu preciso ter mais uma informação. Com uma só eu não vou conseguir chegar aí. Vejam que eu posso também, além do número de faces, perceber o número de arestas desse poliedro. Veja aqui, ó, 2 vezes 4, né, eu vou encontrar nesse poliedro 2 vezes 4, 8. Eu vou encontrar 8 arestas que vão estar em faces quadrangulares. Né? E vou encontrar 8 vezes 3 aqui, ó, porque faces triangulares tem 3 arestas, né? E tem 8 triângulos. 8 vezes 3, 24. Vejam que 24 com 8 aqui são 32 arestas. Talvez vocês pensem, bom, então eu já tenho aqui o número de face e o número de aresta, mas eu tenho um problema quando eu faço essa contagem separada aqui. Queria mostrar isso para vocês numa figura. Vamos imaginar, por exemplo, esse cubinho aqui, pessoal. Só para a gente poder contar. Está meio difícil de desenhar aqui, deixa eu desenhar de novo. Bem difícil. Com a minha canetinha, né? Mas olha, fazer mais devagarinho e fica melhor. Bom, nosso cubinho está aqui. Quando eu contei as faces, tudo bem, sem problema, né? Mas quando eu vou contar o número de arestas, o que acontece? Veja aqui, ó. Quantas arestas eu tenho aqui? Eu tenho, olha, contando, eu tenho 4 em cima, vocês percebem? Eu tenho 4 em cima, 4 embaixo, 4 desse lado, 4 desse lado, 4. Mas quando eu conto no cubinho aqui, eu conto 4 em cima e 4 embaixo e 4 dos lados. Eu tenho 12 arestas aí. 12 arestas. Né? Arestas. Tudo bem? São 12 que tem aqui. Mas quando eu conto separadamente, ó, eu vou ter 6 vezes os quadradinhos. Né? Porque não são 6 faces. Cada face quadradinha desse jeito. E 6 vezes 4 é 24. Então veja que quando eu faço a continha
multiplicando o número de arestas aqui, dá sempre o dobro do número verdadeiro. O verdadeiro é esse aqui, ó. Mas eu encontro, quando eu faço a continha desse jeito que eu fiz aqui, eu encontro o dobro. Por quê? Porque, por exemplo, ó, essa face aqui, essa aresta de baixo aqui, ó, eu contei ela uma vez quando eu contei nessa face da frente e contei ela de novo quando eu contei na base, né? Essa aresta aqui, ela pertence a essa frente aqui e a essa lateral. Então eu contei duas vezes também. Então quando eu faço a conta desse jeito, gente, multiplicando, né, separadamente as faces, eu acabo contando o dobro do que realmente é. Tá bom? Isso é uma informação importante. Eu vou precisar fazer a conta desse jeito, porque é o jeito que eu tenho para fazer. Mas eu preciso lembrar que esse valor que eu vou encontrar é o dobro do real. Então o que eu faço? Eu divido isso daqui por 2. E aí eu tenho o número verdadeiro de arestas. Nesse caso, 16 e não 32. Tudo bem? Então aí eu tenho ó, o número de faces e o número de arestas. Então se eu quero conhecer aí o número de vértices, e agora eu posso conhecer pela relação de Euler. Ó. Vértice mais face é aresta mais 2. Então, vértices mais 10 é 16 mais 2. Então, vértice mais 10 é 18. E o número de vértices é 18 menos 10. E aí eu chego na solução do probleminha também. Tá bom? Então, toda vez que aparecer exercícios de relação de Euler, exercícios de poliedros convexos, que envolvem faces conhecidas, né, mas separadas assim, então eu posso montar, posso encontrar o número de faces, posso encontrar o número de arestas, mas tem que prestar bem atenção, porque quando eu faço a conta do número de arestas com faces separadas, vai ter o dobro e aí eu preciso dividir por 2 para encontrar o número real de arestas e depois aplicar a relação, tá bom? Esse é o segundo caso. Quero mostrar um último caso para fechar tudo que pode acontecer com vocês aí nos exercícios, tá bom? Esse último caso, ele fala o seguinte, ó, em um poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 8 unidades. Eu quero saber o número de faces desse poliedro. Vejam que nesse problema não é dado nenhuma das informações, eu não conheço nenhuma das quantidades. Parece que fica impossível de resolver, mas a gente tem uma relação entre dois elementos. Olha aqui, ó, o número de arestas excede o número de vértices em 8 unidades. Matematicamente, eu posso escrever que o número de arestas deve ser igual ao número de vértices, só que mais 8. Né? Vejam que é isso que ele está falando, né? O número de arestas excede o número de vértices, quer dizer, ele tem 8 a mais, ó, 8 unidades. Então, ele é igual ao número de vértices, só que com mais 8. Né? Tem 8 arestas a mais. Então, a partir dessa relação, eu consigo resolver o meu problema. Veja, ó, pela relação de Euler, vértice mais faces é aresta mais 2. Veja, o número de vértices eu não conheço. O número de faces eu também não conheço. O número de arestas também não, mas o número de arestas eu tenho uma relação dele aqui. Ele é igual a V mais 8. Então, se no lugar do número de arestas eu colocar V mais 8, que é o quanto que ele vale, ainda falta colocar o mais 2, né? Vou colocar aqui também. Olha, no lugar do número de arestas eu troquei por V mais 8, porque é o que eu sabia do probleminha. Veja o que acontece aqui, ó. Parece, né, que não tem solução, porque tem vértice e face ainda, mas olha, o número de vértices pode ser cancelado da minha conta, porque se eu passar, né, por exemplo, esse V aqui para cá, ele vai passar menos, né? Some, e aí eu tenho que o número de faces é 8 mais 2, igual a 10, ó. 10 faces no poliedro. Vejam que lógico que nesse caso, se eu quisesse conhecer os outros elementos, eu teria mais dificuldade, precisaria de mais informações, mas para descobrir o número de faces aqui, eu consigo descobrir mesmo não conhecendo os outros elementos, contanto que eu conheço uma relação entre os outros elementos. Né? Então esse último probleminha, bem interessante aí, né? E costuma aparecer bastante também. Gente, ó, não ficou nenhuma surpresa para vocês para os exercícios. Tá? Os exercícios são exatamente
desses 3 casos, né? Então, para vocês conhecerem aí essa relação tão legalzinha aí dos poliedros, né? E principalmente para conhecer essas primeiras definições, né, da geometria espacial, tá bom? Na próxima aula, então, a gente vai continuar, a gente começa a falar sobre os diferentes poliedros, né? A gente começa com prismas e vamos conhecer aí todos os poliedros principais, né? E depois os corpos redondos também. Então, devagar nós vamos vendo aí tudo que tem que ser visto. Gente, muito obrigado pela atenção, tá? E até a próxima aula.